Então é isso aí, galera. Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. Curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos trazer todas as informações do Flamengo na manhã desta quarta, dia 8 de janeiro de 2025. O nosso Mengão, até que enfim, deve oficializar o primeiro reforço da temporada. Juninho, atacante, que estava praticamente acertado com Sevilha da Espanha, agora vai ser atleta rubro-negro. E o jornalista João Guilherme deu a sua opinião acerca dessa contratação que está próxima de ser oficializada pelo Flamengo. Jogador chega para ser o substituto imediato de Gabigol, mas é claro, vai disputar vaga com Pedro, que ainda está lesionado e só deve voltar no meio da temporada. Na sua opinião, este jogador é uma boa para o ataque do Flamengo? Chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Link do canal Fala João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Então vamos acompanhar o que João Guilherme falou sobre Juninho vestir a camisa do Flamengo. Caiu a contratação do Juninho pelo Sevilha, que está indo para o Flamengo. Com tudo fechado com o time espanhol, o clube brasileiro subiu a oferta e a triplicou. E o jogador triplicou o que ele iria ganhar em Nervión, que no caso é onde fica o Sevilha. Ou seja, a exclusiva do Gonçalo Tortosa. O nome do rapaz que trouxe a informação lá da Espanha é o Gonçalo Tortosa. Foi ele que deu o primeiro lá de fora. E aí a repercussão chegou aqui no Brasil. Essa aí é a foto do Juninho, ó. Eu tenho a impressão de que você vai ver bastante o Juninho nos próximos tempos aqui no futebol brasileiro. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: esta negociação não está fechada. O Juninho não é jogador do Flamengo. Ele acertou com o Flamengo. Ele ia para a Espanha, ia para o Sevilha. Ele tinha desejo de jogar em La Liga, como já foi falado aqui. Dá para entender, né? Jogar num campeonato do porte de La Liga e numa equipe importante como o Sevilha. O Sevilha é o maior campeão da Europa League. O Sevilha não é o Real Madrid, não é o Barcelona, mas o Sevilha tem uma representatividade no futebol europeu. Então ele queria ir jogar lá. Já estava tudo acertado entre ele e o Sevilha, e o Qarabag e o Sevilha. Aí é que está dando problema. Só que o Boto e o Felipe Luiz, conversando sobre o tema, tá difícil da gente encontrar aquele jogador ali com aquela característica que a gente quer, e esse jogador é o Juninho. O jogador com as características desejadas pelo Felipe Luiz, que se encaixaria bem no modelo de jogo que ele quer, e num valor que neste momento é viável, com um custo-benefício bem interessante, é o Juninho. E aí, o que foi feito? O Boto manteve contato com o Juninho, manteve contato com o Qarabag, e o Felipe Luiz ligou para o Juninho. Isso é um hábito aí dos treinadores, muitos deles fazem isso, né? Quer vir jogar aqui comigo? Eu vou te usar assim, assado, você vai ser importante na minha equipe. E a conversa do Felipe Luiz com o Juninho foi muito importante. O Juninho, ele decidiu, conversando com os empresários dele, não assinar com o Sevilha. Ele iria assinar com o Sevilha ontem. Mas aí ontem, Felipe ligou, o Boto entrou em ação, o cara falou, esse projeto do Flamengo aí me animou. Fiquei motivado. Quero voltar para o meu país. Quero jogar no Flamengo. Então, não vou assinar com o Sevilha. E acertou o que ele vai receber com o Flamengo. Ele vai receber mais do que ele receberia no Sevilha e com um contrato mais longo, um contrato de 4 anos.
Ou seja, para ele, além de financeiramente ser melhor, ele tem uma segurança de um contrato maior e vem para um clube. O Flamengo é maior que o Sevilha, né? Todo respeito ao Sevilha, europeu, maior vencedor da Europa League, que é o paralelo com a nossa Copa Sul-Americana, sensacional. Mas o Flamengo é maior que o Sevilha, né? O Flamengo é maior do que o Sevilha. Não há discussão. E aí o cara falou, porra, vou lá pro Brasil com um chance. Porque eu tenho outro detalhe, ele pode ser campeão no Sevilha, ganhar a Europa League? Pode. Mas onde que ele tem mais chance de ser campeão? No Sevilha ou no Flamengo? Porra, no Flamengo. Analisando aqui o mercado das competições do futebol na América do Sul e tal. Outra, vai disputar o Super Mundial de Clubes, que é uma vitrine que o mundo inteiro estará atento. O cara ficou seduzido por isso. É brasileiro, conhece o que é o Flamengo. Falou, porra, tá bom, eu vou pro Flamengo. Eu quero ir. Gostei, Felipe, vou trabalhar no Flamengo. Só que aí o Karabag ficou pistola. Porque já havia uma negociação acertada, uma negociação de semanas entre Karabag e Sevilha. O Karabag já sabia quanto que ele ia receber, o Sevilha já tinha aceitado pagar, já estava tudo certo, só faltava a assinatura do Juninho. E aos 45 do segundo tempo, o Flamengo entrou em cena e o Juninho, depois da conversa com o Felipe Luiz e com o Boto, falou, eu vou pro Flamengo. Eu não quero ir mais pro Sevilha, não. E agora, o Boto aumentou o contato com o Karabag, porque agora ele tem esse detalhe aí para resolver. Ele tem que acertar a sua vida com o Karabag. Então, por isso que é o seguinte, o Juninho não é jogador do Flamengo ainda. Tem tudo para ser, né? Eu estava vendo aqui no Transfer Market, eu vou botar até aqui para vocês, olha aqui, Juninho, desempenho temporada 24-25, valor de mercado 2 milhões de euros, mas essa negociação pode sair na casa dos 4, 5 milhões de euros. Se o Flamengo oferecer isso para o Karabag vende numa boa, e é o que o Sevilha mais ou menos estava oferecendo também por esse jogador de 28 anos, natural de Pitangui, 1,79 m, Márcio Bittencourt, lembra dele? Foi volante, jogador, jogou no Corinthians muito tempo. O Márcio é o agente dele. E os números dele na temporada, ó. Lá na Premier League, que é o campeonato do Azerbaijão, ele fez 13 jogos, 3 gols, 2 assistências. Na Liga Europa, 6 jogos, 1 gol. Qualificação da Liga dos Campeões. Interessante. 6 jogos, 6 gols, né? E num torneio local aqui do Azerbaijão Kuboku, acho que é isso, ele fez um jogo e não fez gol. Então ele tem até o momento, nesta temporada, 26 jogos, 10 gols e 3 assistências. Né? É isso, vejam só. Ele atuou aqui em 2024 numa partida contra o Tottenham, pela UEFA Europa League, fez um gol contra o Malmö, time sueco, jogou também contra o Ajax, jogou todas as partidas aqui 90 minutos, né? 90 minutos. Jogou também pelo qualificatório da Liga dos Campeões, também quase todos os jogos, ó, contra Lincoln FC, Ludogorets, o time do meu coração, Dinamo de Zagreb. Então ele é um cara que está em plena atividade. Aí você vai pensar o seguinte aqui, ô João Guilherme, mas esse Juninho aí, será que ele é essa bola toda? Gente, o Sevilha estava contratando o jogador. Para pensar. O Sevilha viu o Juninho jogando nessas competições europeias aí que a gente mostrou
Liga dos Campeões, fase eliminatória. Não conseguiu classificação para a fase de grupos, veio para a Europa League. O Sevilha viu, se interessou. E tem um jogo dele que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha esse jogo aqui, ó. É um jogo que foi transmitido pela ESPN. Eu vou compartilhar aqui. Sem áudio, para vocês verem como ele jogou contra o Bayer Leverkusen pela Europa League. Dá uma olhadinha aí. Confira aí. Manda ver. Vamos ver aqui, ó. Galera, esse é o Juninho, né? Eu fiz questão de trazer esse jogo porque ele é um jogador que vem se destacando, mesmo jogando num país pequeno, em competições interessantes, né? O campeonato do Azerbaijão realmente tem um nível mais limitado, mas ele conseguiu fazer bons jogos em competições europeias. Não é à toa que o Sevilha buscou a contratação desse rapaz. Tá entendendo? Então é isso. É bom a gente esperar para ver, né? Pablo Mari, grande exemplo. Grande exemplo, Pablo Mari. Na segunda divisão da Espanha, deu no que deu. Né? Também jogou só naquele período ali muita bola, mas jogou muita bola. Outro exemplo também que eu ouvi outro dia. O Arias. Quando o Arias foi contratado pelo Fluminense, ninguém conhecia o Arias. A torcida do Fluminense falou, quem? Porra, Arias. Porra, olha o jogador que é o Arias. Então, numa dessa, é um cara que tem tudo para vir para cá e pode dar certo. O mais importante destacar é o seguinte: é uma contratação que está sendo feita por um critério técnico. Esse é o trabalho do scout. Não é uma contratação de orelhada. Eu vou contratar porque ele é do empresário tal. Eu vou contratar porque ele tem nome. Não. O que foi analisado? Característica do jogador que precisamos. Quem tem as características que nós precisamos? Aí o trabalho de scouting, toda a equipe começa a procurar esses jogadores. Um dos jogadores que apareceu, o Juninho. Claro que essas atuações aí nas competições europeias chamou a atenção, inclusive do Sevilha. E aí começaram a analisar as características. Ele tem o que nós precisamos. Felipe, olha esse jogador aqui. Pô, Felipe, é isso aí que eu preciso. É essa a característica. Um cara que ataca o espaço vazio, que flutua entre linhas, que não guarda posição. Ele, guardadas as proporções, ele tem uma característica, ele se movimenta muito mais, ele é muito mais rápido que o Gabigol, hein? O Gabigol é decisivo, é histórico, mas ele é um jogador que tem uma movimentação e uma velocidade muito maior do que o Gabigol e ataca o espaço vazio também quanto o Gabigol fazia. Então é isso. Temos um jogador que tem as características que nós precisamos. Qual é o preço? É um preço que está dentro daquilo que a gente pode pagar. Vamos tentar. Gostamos desse cara. É assim. Não é aquela contratação, porra, o cara é do empresário tal, e aí eu vou trazer, porque o empresário tem um bom relacionamento no clube. Quantas e quantas vezes, ao longo desses anos todos, e continuamos acompanhando, nós vimos contratações baseadas em nome, em jogada para a galera, muitas vezes trazendo jogadores que não tinham aquela característica necessária para um time de futebol. Esta contratação do Juninho mira exatamente nesse exemplo. Quer ver um outro grande exemplo? Igor Jesus, atacante do Botafogo. Há 6 meses, você vai lá, o Botafogo contratou Igor Jesus. Aí a galera ia fazer a tradicional pergunta: quem? Igor Jesus. Tá aí.
Hoje é um jogador supervalorizado, foi merecidamente convocado para a seleção brasileira, campeão da Libertadores, campeão brasileiro com o Botafogo, ajudou o Botafogo. Nós temos uma série de exemplos de jogadores que foram contratados, que não eram conhecidos e que deram certo. Tem também os jogadores que deram errado. Tem os jogadores de nome que foram contratados e deram errado. E os jogadores de nome que foram contratados e deram certo. Toda contratação é um risco. Mas o importante é entender o seguinte: o critério das contratações. Essas contratações, e assim trabalha o Boto e a sua equipe, é uma contratação feita avaliando a característica do jogador e se ele se encaixa numa proposta de jogo, num modelo de jogo, num projeto esportivo. E eles viram que o Juninho, que vocês viram aí em atuação contra o Bayer Leverkusen, tem essas características. Ou seja, vamos aguardar para ver se vai sair negócio, né? Mas provavelmente a possibilidade dele vir, né, ela existe, porque o jogador deixou de ir para o Sevilha para ir para o Flamengo, e o Flamengo vai chegar num valor que o Karabag já tinha acertado com a equipe do Sevilha, e é um valor dentro da real. Isso é outro ponto muito importante, hein, que tem que ser valorizado, hein? Contratar dentro do que pode. É aquilo, você tem 10 mil reais. Você vai contratar, vai fazer as coisas dentro deste orçamento, 10 mil reais. Se você quiser fazer algo de 100, 200 mil, você vai se enrolar, porque você tem 10 mil reais. Então, neste momento, é só um exemplo, né, é uma hipótese, aí são números apenas para ilustrar, o Flamengo tem este dinheiro disponível para essa contratação e ele se encaixa exatamente nessa faixa de preço. Vai dar certo, gente? Vai dar errado? A gente não sabe. Só quando a bola rolar. Agora, uma coisa eu digo para vocês: não se precipitem. Não menosprezem. Primeiro, se o cara vier, espera o cara chegar, espera o cara jogar, para ver se o cara pode ajudar ou não. Se ele jogar no Flamengo alguma partida, como ele fez nesse nível aí que a gente viu no jogo contra o Bayer Leverkusen, olha... Então é isso aí, galera. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Fala João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Vamos agora dar nossa opinião e, é claro, trazer as últimas notícias do Flamengo relacionadas ao mercado da bola. João Guilherme aí falando sobre essa possível contratação que está muito próxima de acontecer pelo Flamengo. O Juninho, que defende hoje o Karabag, né, time do Azerbaijão. Então vamos ver quais são os valores que o Flamengo deve pagar pelo atleta, que estava praticamente certo com o Sevilha da Espanha, mas aos 45 minutos do segundo tempo, o Flamengo oferece uma proposta salarial 3 vezes mais do que o atleta brasileiro iria receber na Espanha nesse momento. Então, ele opta por jogar no nosso Mengão. Time do Azerbaijão define valor mínimo para negociar Juninho ao Flamengo. Flamengo avançou na contratação do atacante nesta terça. O Flamengo está próximo de anunciar o primeiro reforço do clube na temporada 2025. Isso porque após quase assinar com o Sevilha da Espanha, Juninho aceitou a proposta de última hora do Flamengo feita pelo atacante. Porém, apesar de convencer o atacante, o rubro-negro ainda precisa negociar com o Karabag do Azerbaijão, que já definiu o preço mínimo para liberar o jogador. Assim, para acertar a contratação de Juninho, o Flamengo terá que pagar no mínimo 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, visto que essa era a oferta apresentada pelo Sevilha. Além disso, a proposta financeira feita pelo Flamengo ao atacante é a mesma que o clube espanhol havia fechado. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Então, o que muda
nessa negociação é que o Flamengo ofereceu o mesmo valor para o time Qarabağ, só que a questão do salário é melhor para o jogador nesse momento no Brasil do que ele iria receber na Espanha. Então, por isso, o atleta, não é besta nem nada, escolheu a melhor proposta salarial e, é claro, vai jogar no Flamengo, uma das principais equipes do futebol sul-americano, com chances reais de conquistar os principais títulos. Ele se destacando aqui no Brasil é muito melhor do que se destacando em uma equipe praticamente não conhecida, que no caso é o Qarabağ. Antes de avançar na contratação de Juninho, o Flamengo já havia definido o valor para investir na contratação do novo atacante. Assim, o mais querido planeja investir entre 5 e 6 milhões de euros, ou seja, 40 milhões de reais no substituto de Gabigol. Desse modo, o preço pedido pelo Qarabağ cabe no orçamento do Flamengo. São valores bastante, vamos dizer assim, baixos para um atacante que hoje não está, vamos dizer assim, nos melhores jogadores do Brasil no que diz respeito ao ataque, mas é um investimento que o Flamengo visa recuperar em um curto espaço de tempo. Mas como assim? O Flamengo perdeu o Gabigol. Era um atleta que não estava fazendo praticamente o dever de casa. Era um atleta que não estava nem correndo dentro de campo. Então, se Juninho chegar e fizer o básico, ele vai fazer muitos gols. Então, esse valor é pouco para um jogador dessa posição. Um atacante hoje é muito complicado por esses valores. Para investir em um atacante de alto nível, com certeza o Flamengo teria que desembolsar 70, 80 milhões. Mas 25 milhões está dentro do orçamento e o Flamengo deve fechar a primeira contratação da era Boto. Novo diretor de futebol, José Boto, avaliou positivamente o nome de Juninho, junto ao treinador Felipe Luiz. Isso porque o atacante possui as características ideais que os profissionais estavam buscando. O jogador atua como centroavante, podendo disputar a posição com Pedro, mas também consegue jogar pelas pontas, ao lado do camisa 9. Além disso, José Boto acompanha e conhece Juninho, desde quando o jogador atuava em Portugal de 2019 a 2023. Com isso, um dos critérios avaliados pelo dirigente foi o comportamento do atacante fora das quatro linhas. Durante conversa com Felipe Luiz, os profissionais perceberam que o jogador, além de ter boas atitudes, é bem comprometido no dia a dia. Então, tudo diferente daquilo que Gabigol prezava no Flamengo, se envolvendo em polêmicas, um jogador que gostava de birra. Então, vamos torcer para que Juninho chegue e dê conta do recado aí no ataque do nosso Mengão. Na sua opinião, é um bom substituto para Gabigol? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. Link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos.